Olá, Pai do Senhor, irmãos. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje para compartilhar com vocês essa lição extraordinária. Estamos aqui, eu sou o pastor Jairo Carvalho. A paz do Senhor, irmãos. Para mim é um prazer estar aqui juntamente com os pastores. Eu sou o evangelista Jasson. A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez, participar dessa aula maravilhosa, e eu sou o pastor Eric. Amém, irmãos, paz do Senhor, sou o evangelista Anderson Pires, é um prazer estar com os irmãos aqui hoje e creio que Deus falará profundamente aos nossos corações. Nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui de Campo Grande, Cariacica, no Espírito Santo, Brasil. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha, curta, se inscreva e ative as notificações, esteja conosco até o final da aula. Hoje vamos estudar uma igreja não conivente com a mentira. Antes de começar, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, obrigado por mais uma aula. Esteja conosco, fale ao coração de cada um daqueles que nos acompanham, que sua graça possa estar conosco, sendo a nossa professora, instruindo-nos em toda a verdade. No nome de Jesus, amém. Amém. A paz, Senhor, irmãos, eu sou Josué. A paz, eu sou Laís. Iremos fazer a leitura bíblica em classe. O texto áureo se encontra no livro de Atos 5:3, que diz assim: E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? A verdade prática, irmãos. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. E o texto bíblico de hoje se encontra em Atos 5, de 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. E essa foi a nossa leitura bíblica de hoje, e voltemos com os professores. Hoje vamos aprender sobre o primeiro incidente de hipocrisia e pecado na igreja primitiva. Embora sendo uma igreja modelo, o diabo encontrou espaço no coração de um casal e esse casal tentou enganar os apóstolos no momento de grande atuação do Espírito Santo, e o Espírito Santo mesmo vai desmascarar a mentira, a hipocrisia e a falsidade desse casal. Gostaria de iniciar falando que na vida cristã nós temos princípios que têm que ser inegociáveis. E a verdade é um princípio cristão que deve estar conosco de maneira inegociável. E não é o que nós vemos aqui nesse ponto da lição, que está relatando que Ananias e Safira fizeram. Porque o diabo realmente ele é o pai da mentira, como a Bíblia mesmo nos instrui em João capítulo 8, verso 44. Satanás, ele os induziu Ananias e também Safira para que eles pudessem cometer este ato de mentira. E a partir do momento então que eles cometeram esse ato de mentira, eles se deixaram ser levados por Satanás. Não só na mentira, mas também na cobiça e também tentar obter lucro daquilo que eles tinham deixado da sua propriedade para poder deixar aos pés dos apóstolos. O apóstolo Paulo ele nos diz muito claro em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 e 10, que o diabo está por trás de toda a mentira. E esse contexto nós pegarmos para ver, está relatando justamente a respeito do espírito do anticristo. Então todas as mentiras que existem desde o princípio
princípio ainda, até os dias de hoje, toda essa mentira coordenada, quem está por trás disso é o diabo. Uma coisa que me chamou muita atenção também nessa lição é que Paulo, ele já conviveu com esse espírito da mentira quando ele mesmo diagnosticou em Elimas esse espírito da mentira. Quando ele diz lá em Atos 13, verso 10, que ele diz assim: ó filho do diabo. Ele está trazendo ali a ênfase que Elimas, por estar sendo enganado pelo espírito maligno ali do diabo, ele estava se tornando então filho do diabo, que é o que diz propriamente em João 8,44, e o diabo é o pai da mentira. A mentira como um ardil maligno. Nós vamos ver, irmãos, como que Satanás, ele tentou se infiltrar no seio da igreja cristã, naquele momento de profunda espiritualidade, de avivamento que havia na igreja. Ele procurou de alguma forma interferir aquela comunhão, interferir aquele momento de santidade, trazendo essa situação de um ardil, trazendo essa situação de tentar se infiltrar na igreja através de uma situação que estava ali ocorrendo, de comunhão, de santidade, levando uma mentira ardilosa no seio daquela igreja cristã. Esse casal estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos, era pastoreada. Eles estavam numa igreja bíblica, numa igreja saudável, num ambiente que agradava muito a Deus. Não era uma igreja onde haviam pessoas hipócritas. Eles se tornam o primeiro casal hipócrita daquela igreja. Veja que em Atos 2 há ênfase a todos. Em Atos 2 e 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 4:32, outra vez, todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, esta era uma igreja unânime, era uma igreja onde as pessoas amavam a Deus. Então, o primeiro grupo que fez parte da igreja era um grupo homogêneo, era um grupo de pessoas convertidas, nascidas de novo, e não eram pessoas que viviam na prática do pecado. Nós temos aqui um grupo que eram judeus, e os judeus, por si mesmos, não viviam na prática dos pecados absurdos que viviam os gentios. O pecado dos judeus era os pecados mais de autojustificação, de legalismo. Então, nós temos uma igreja que estruturalmente já vive uma prática poderosa da santidade. Ananias e Safira é o primeiro casal que dá espaço para a ação de Satanás. Então vamos dizer que nós temos aqui mais ou menos 3 a 4 anos de igreja, e a igreja está em torno aí dos seus quase 7 a 8 mil membros, e aparece entre esse pessoal uma pessoa que abre brecha para Satanás. Então nós estamos no contexto de uma igreja em que os apóstolos, que é o suprassumo da liderança cristã, o colégio apostólico, guiados pelo Espírito Santo, uma igreja que é modelo, que ensina a gente, uma igreja que é professora das igrejas de toda a história, e o diabo encontra espaço no coração daquele casal. Não é por falta de palavra. Em Atos 2:42 diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. A igreja tinha palavra, não era por falta de orientação, não era por falta de alguém instruir e dizer, olha, por aqui tá errado, por aqui tá certo. Mas eles estavam com seus corações contaminados. A raiz do pecado já tinha permeado seus corações, ou seja, por tudo que eles ouviam ali, nada penetrava, porque o pecado causa dormência. Eles estavam dentro da igreja, mas estavam como dormentes, insensíveis, insensatos à palavra do Senhor. Por isso que eles caíram e aflorou o pecado em suas vidas, porque eles não deram ouvido à palavra do Senhor. É um grande risco que corremos nós, ao não darmos ouvido à palavra do Senhor e deixar ela permear no nosso coração e deixar todas as nossas mazelas. Se eles de fato tivessem deixado todas as mazelas de suas vidas, eles não iriam cair nesse laço armado que o inimigo arrumou para eles. Então, é uma advertência para nós. Nós não podemos esquecer nesse processo, como falou o irmão antes, é que nós estamos num ambiente de gozo, de poder do Espírito Santo. A gente pode pensar um pouco sobre Eva e Adão no jardim, naquele ambiente de paraíso, de gozo, em que eles experimentavam a plenitude da presença de Deus, e de forma pessoal. E lá o diabo enganou Eva. Satanás está o tempo todo tentando minar o coração de alguém da igreja. O nosso próprio coração tem que vigiar, porque o diabo está o tempo todo tentando minar o nosso coração para encontrar uma brecha para que ele possa nos usar e nos enganar, e assim possamos cair e desonrar a
Deus na nossa conduta espiritual. Nós não podemos cometer o erro de nós superestimar o inimigo. Tem muita gente que quer superestimar ele, mas como o apóstolo Paulo já nos ensinou e deixou escrito em Colossenses 2,15 que o nosso Jesus já venceu o inimigo na cruz do Calvário. Então essa vitória o Senhor já nos deu. Então por isso nós não podemos superestimar o inimigo. Mas ao contrário disso também, nós não podemos subestimar. Ou seja, foi justamente o que Ananias e Safira fizeram. Subestimaram o inimigo. E eles subestimando isso, o poder da mentira, desse espírito maligno, veio sobre eles. Por isso que Paulo também nos instrui que nós devemos ter o cuidado e a orientação dele é para que nós perdoemos, porque a falta de perdão gera em nós uma amargura. E a amargura, ela tem raízes, elas são raízes de amargura. E as raízes de amargura, ela nos traz todos os males possíveis, nos traz a condição de perdermos a nossa vida espiritual, perdermos a intimidade com nossos irmãos, com o Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos sim perdoar. E outra coisa, então, se nós não devemos subestimar o inimigo, como Ananias e Safira fez, isso remete para nós um ponto importante, que nós devemos então ter cuidado com essa astúcia, com essas ciladas que o inimigo traz. Porque ele nunca vem de uma forma destrutiva, mostrando que ele quer destruir, desfazer, tirar a nossa intimidade espiritual com Cristo. Não. Ele vem de maneira sorrateira, de maneira sutil e tenta introduzir esse espírito de mentira, esse espírito maligno em nós. Lembrando que nós estamos falando de pessoas que estavam dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. Então nós temos que fazer o quê? Como o apóstolo Paulo também nos ensina, revestirmos então de todas as armaduras espirituais para que nós não possamos cair nessas ciladas e nessa astuta do inimigo. Uma observação importante acerca dessa questão da vigilância cristã, porque nos parece que o apóstolo Pedro, ele quando faz o questionamento a Ananias e diz: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? Era como se ele tivesse ficado, não no sentido de surpreso, mas o questiona porque devido ao grande avivamento, a grande manifestação que havia ali na igreja, Ananias conseguiu deixar ser dominado por essa semente maligna. E isso é uma coisa que traz para nós a questão: o cristão deve estar o tempo todo vigilante, deve estar o tempo todo buscando a presença de Deus para não deixar ser dominado por Satanás. Interessante que a palavra grega que o apóstolo Paulo usa em Efésios 6, astutas ciladas do diabo, é literalmente a expressão metodeia, ou métodos em português. A ideia aqui é que o diabo planeja, ele tem um estratagema para derrubar a pessoa. Quando o diabo fez com Ananias, ele planejou, ele pensou, ele estudou, ou seja, analisou todos aqueles 8, 10 mil crentes que havia em Jerusalém, qual deles poderia facilmente cair naquela cilada. Então ele, por certo, tentou várias outras pessoas, ele viu as pessoas que tinham possibilidade de fazer isso. Por certo, Ananias e Safira eram pessoas influentes na igreja, eram pessoas respeitadas na igreja, e ele encontrou um coração. Tudo aquilo foi planejado, pensado, o diabo sabia das consequências daquele plano, o diabo não estava preocupado se Ananias e Safira iria morrer. Ele queria projetar um plano para acabar com a igreja. Como ele não conseguiu acabar com a igreja, acabou com Ananias e Safira. Mas veja, é um planejamento. Começou com uma coisinha simples, aparentemente inocente, não era heresia, não era problema de discussão, não era pecado de adultério, era uma questão do dinheiro que ele estava administrando. Não teria problema o fato de venderem a propriedade por um preço e dar a metade do valor, porque isso é uma transação comercial tranquila. Ou seja, o diabo escondeu uma mentira por trás de uma transação comercial que a gente faz o tempo todo. O problema estava na motivação deles em fazer aquilo. Era uma questão de foro íntimo. Se o Espírito Santo não houvesse revelado a Pedro aquele problema, aquilo jamais seria tratado como um pecado público. O que estava sendo revelado ali era o coração deles. Ou seja, o diabo estudou esse casal e viu que o coração deles não era reto diante de Deus. E planejou um plano muito bem executado, tentando envergonhar a igreja ou introduzir um casal hipócrita no meio da igreja. Se o diabo tivesse conseguido isso, ele tentou destruir a igreja com uma perseguição e não conseguiu. Agora está colocando um casal hipócrita lá no ministério da igreja. A intenção dele é que aquele casal hipócrita, depois que estivesse lá, fosse o veículo de disseminar as mentiras do diabo no meio da igreja. Com isto, o Espírito Santo
se entristeceria e se afastaria da igreja. Mas o Espírito Santo, percebendo a astúcia do diabo, revelou a Pedro e eles se deram mal. As pessoas hoje se preocupam mais com aquilo que é visível, que é aparente, que é concreto, que todo mundo está vendo, e às vezes tem aquele pecado internamente que pensa que ninguém está vendo, ninguém está te olhando, mas tem um que não dorme, tem um que não cochila. Enquanto eu e você dorme, ele está acordado trabalhando. E é o que aconteceu aqui com esse casal. Eles pensaram que internamente ninguém iria ver, mas o Deus do céu revelou a Pedro e trouxe toda a verdade à tona. Vigiemos, irmãos, guardemos os nossos corações para que nós não venhamos cair nessa situação. A paz do Senhor, irmãos, o meu nome é Tainara e hoje nós vamos falar um pouco sobre a consagração dos primeiros cristãos e como eles tratavam as suas propriedades privadas. Como vimos em Atos 2, versículo 44 e 45, a indicação não é de que toda propriedade privada fosse abolida, como se faz em algumas comunidades religiosas. O que é destacado é a sinceridade da consagração dos primeiros cristãos, que era tal que se podia dizer: não havia, pois, entre eles necessidade alguma, que é o verso 34. Mas por quê? Porque quando houvesse alguma necessidade, alguém venderia o seu bem e traria o dinheiro para solucionar a emergência. Isso é o que o termo grego indica, pelo uso do imperfeito aqui, como em Atos 2, versículo 44 e 45. Ou seja, o lembrete do versículo 34 é literalmente porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, ou seja, no presente, de tempos em tempos, conforme surgisse a necessidade, traziam um preço do que fora vendido. Então, isso não significa que todos vendiam as suas propriedades ao mesmo tempo e depositavam o dinheiro num cofre comum. Não é isso. Muito pelo contrário. Cada crente conservava a sua propriedade como garantia para que fosse usado quando houvesse uma necessidade da igreja. Ou seja, os primeiros cristãos zelavam de suas propriedades para que pudessem vender e ajudar a igreja conforme a necessidade. Essa sim é a verdadeira administração cristã. E este era o nível de consagração dos primeiros cristãos. Segundo ponto, o cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. Nós vamos ver claramente que o nosso comentarista, ele diz que tanto Ananias quanto a sua mulher Safira agiram livremente naquela questão envolvendo a venda de uma propriedade. E isso fica claro quando Pedro, sobre o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. O próprio apóstolo Pedro, ele disse para Ananias: Ananias, guardando esse dinheiro não ia ficar para ti? O próprio Pedro questiona Ananias sobre aquilo ali, porque apesar de haver aquela voluntariedade, aquele momento de comunhão cristã entre os irmãos, fica claro no texto que não havia uma obrigação dos irmãos agirem daquela forma. No entanto, Ananias, juntamente com a sua mulher Safira, eles combinaram fazer aquela transação ali, aquela situação, para estar bem no seio da igreja, para poder mostrar que também eram pessoas generosas e automaticamente obter alguma vantagem, podemos assim dizer, ali naquela igreja, mas foram desmascarados porque havia no apóstolo Pedro o Espírito de Deus, a qual fez com que ele revelasse claramente que ali havia uma situação impostora, podemos dizer, uma situação que não estava
agradando a Deus. Portanto, houve ali uma escolha por parte de Ananias de pecar, de agir naquela situação. Nós vamos ver que mesmo que nós sejamos tentados a praticar uma ação que desagrade a Deus, seja através de qualquer pecado, principalmente em relação à mentira, se nós pecarmos, nós vamos pecar voluntariamente. É uma decisão do homem pecar. E por essa decisão, ele também se torna uma pessoa responsável. A questão aqui é séria. Primeiro, quem deu o primeiro exemplo de voluntariedade foi Barnabé. Barnabé era levita. Os levitas não podiam vender suas propriedades. Essa propriedade era dada para o Senhor, então ninguém comprava as propriedades dos levitas, porque eram santas e pertenciam ao Senhor. Agora, na nova aliança, Barnabé entende que tudo que ele tem é de Deus. E ele vai lá, vende uma propriedade que pertence à sua família há muitos milênios. E veja, Ananias olhou para aquilo e viu o quanto foi importante, já que ninguém havia pedido a Barnabé que fizesse aquilo, foi o Espírito Santo que motivou ele, e ele viu a necessidade da igreja, e a igreja olhou aquilo com bons olhos. As pessoas louvaram a Deus. Que bênção! O irmão Barnabé vendeu a sua... E ele era um levita, que nem podia vender a propriedade, mas ele fez isso para poder ajudar os apóstolos a ajudar os pobres da igreja que não tinham o que comer. Veja que coisa linda! Aquilo produziu no meio da igreja uma alegria. Todo mundo louvou a Deus pela vida de Barnabé. Ele se tornou uma pessoa muito admirada na igreja por fazer aquele ato de misericórdia. Eles, percebendo que aquilo trouxe para Barnabé uma evidência, eles quiseram para si essa evidência, como querendo fama, querendo ser visto como pessoas santas e serem percebidos pelos outros membros da igreja. Então eles intentam uma mentira para procurar fama, para procurar nome, para poder se sobressair com os mais crentes, como santos, como pessoas bondosas, e essa intenção desonrou a Deus porque aquilo era uma máscara, era uma hipocrisia. A palavra hipocrisia nasce do teatro, quando as pessoas colocavam uma máscara para atuar como atores. Ou seja, a máscara escondia os atores e eles não eram as pessoas que na verdade eram na vida real. Eles estavam desempenhando um papel. Por isso a palavra hipocrisia tem a ver com isso. A palavra sincero que nós conhecemos no português é a palavra sincera, porque as máscaras eram feitas de cera, elas tomavam a forma do rosto para esconder a verdadeira identidade das pessoas. Ou seja, aquilo revelava um coração falso, porque aquele coração estava querendo atrair para si grandeza, fama e nome, e isso desonrou o Espírito Santo. Provérbios capítulo 12, versículo 22 diz assim, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Mentir é uma escolha que a pessoa faz, mas cada um que mente, ele vai pagar por isso, igual a gente está vendo aqui. No livro de Efésios também, capítulo 4, versículo 25, diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Ele tinha a opção de falar a verdade e falar, a opção dele foi falar mentira. Infelizmente, caiu na situação que caiu. Certamente, então, eles foram atraídos, assim como o inimigo já tinha feito com Eva, também atraído ela, que se ela comesse daquele fruto, ela se tornaria igual a Deus, e aquilo também se tornou, então, uma atração do inimigo para poder seduzir ela naquele espírito também de engano. Foi a mesma forma que o inimigo está usando aqui para poder também atrair não só a Ananias, mas também a Safira, sua esposa. Então, ele oferece algo, ele atrai algo. E o que é essa atração que ele oferece? Esse benefício que ele está oferecendo aqui é para que eles pudessem também ter o louvor, como já foi falado até aqui. Então eles viram naquilo uma oportunidade. Independente então das nossas decisões, nós temos então que arcar com as consequências dessa decisão, que é um poder de escolha. Mentir é uma escolha, como já foi falado aqui. E a escolha dele foi mentir. E qual foi a consequência disso então? Porque tinha um homem de Deus ali, direcionado pelo Espírito Santo. E ele então expirou ali aos pés daquele homem de Deus, porque aquele homem teve discernimento do Espírito Santo, e ele expirou e não teve mais como se arrepender. Não podemos saber o que passou na cabeça de Ananias naquele período que ele estava ali com o apóstolo Pedro, mas o próprio diabo o induziu então a cometer aquela ação, aquele ato que ele propagou ali diante do apóstolo Pedro. Então, se a mentira é uma escolha, ela é um exercício da moral. Mentir é uma decisão moral, logo também a mentira tem uma responsabilidade moral. Se eles mentiram, eles
então agora eles poderiam receber a sanção de Deus. Na lei dos homens e na lei de Deus, a mentira é um crime. Mentira é defraudar as pessoas, enganar as pessoas. E, nesse caso aqui, Ananias e Safira acertaram, conversaram entre si para enganar, para trazer dano à igreja, porque a decisão deles estava baseada numa mentira, não no amor, nem na misericórdia e nem na bondade de compartilhar o que eles haviam vendido. Veja, é possível que a propriedade que eles estavam vendendo seja mais valiosa do que a propriedade vendida por Barnabé. Então pensaram assim, Barnabé vendeu uma, por exemplo, que vale 100 mil. A nossa vale R$1 milhão. Então vamos guardar 500 mil e dá 500 mil. A nossa está sendo 400 mil reais a mais do que a de Barnabé, ou seja, o diabo enganou o coração deles com os cálculos matemáticos e o problema não estava no valor, o problema estava na intenção de enganar a fim de atrair louvor para si. E isso gerou problema para eles e produziu a morte dos dois. Mentir tem consequências? Tem consequências, irmãos. E tem um capítulo da Bíblia que eu gosto muito e levo para minha vida e pratico e faço uma análise sempre para ver se eu não estou pecando nisso, que é a lei da semeadura. Vamos ver lá em Gálatas 6, versículo 7, diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, a lei da semeadura, ela é evidente nos nossos dias. Paz, meus senhores, nos nossos dias. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta ira, tu colhe ira. E isso daí é uma verdade. O que aconteceu com esse casal aqui? Plantaram uma mentira tamanha e queria colher as benécias de Deus, as bênçãos de Deus. Quantas pessoas estão assim nos dias de hoje? Plantam mentira, choram, vivem no lamaçal do pecado, uma miséria a sua vida, mas não tem coragem de sair de lá e ser sincero diante de Deus. Deus, pequei contra ti, tô aqui, tô arrependido, quero voltar ao primeiro amor. Irmãos, nós temos que fazer isso, voltar ao primeiro amor para que nós alcancemos do Senhor a misericórdia, o perdão, porque se eles tivessem agido aqui com a verdade, Deus teria recompensado eles grandemente pela verdade a qual eles praticaram em suas vidas, mas infelizmente a mentira tem suas consequências. A mentira deles não é aquela mentira escabrosa, aquela mentira séria. Pareceu ser uma mentirinha, uma meia-verdade. E veja, eles estavam numa igreja onde o mover do Espírito Santo era extraordinário. Eles estavam num lugar em que eles sabiam que Deus estava lá. É possível que esse casal estivesse pensando assim, gente, mas não é uma coisa errada. Na conversa deles em casa, em tramar, não acharam que aquilo era grandes coisas. Mas veja, o problema estava que o coração deles estava enganando eles. A avareza, o desejo pela fama, pelo prestígio, pelo louvor, produziu neles o engano. O diabo enganou esse casal. O diabo mentiu para eles, levou eles a chegar a conclusões. Eles jamais imaginavam que aquilo que eles estavam fazendo teria uma consequência tão terrível como teve. É o que o diabo faz com cada um de nós, levando a gente a crer em mentiras e achando que as nossas atitudes mentirosas, enganosas, até possam passar despercebidas. Eles talvez nem olharam para o coração e não perceberam que a razão de fazer aquilo era a busca pelo louvor, era a busca pela fama, e isso teve consequências mortais para os dois. Tendo todo esse estudo até aqui, uma pergunta surge, que isso está relacionado também à família, porque não foi só Ananias e Safira, ele englobou a família dele por completo. Então, não padeceu só ele, mas a sua esposa. E isso está relacionado à família também, né, pastor? Isso. Às vezes, a família toda se conserta para julgar ou decisões que não cabe a eles julgarem. E muitas vezes o diabo coloca no coração do marido e da mulher, e os dois acabam entendendo entre si, chegando a um acordo, mesmo sabendo que muitas das vezes aquilo está errado, e acabam tomando decisões contrárias à palavra de Deus, e isso traz para eles muitos problemas. Aqui é um casal que envolveu a família, e a punição de Deus foi severa porque eles brincaram com Deus numa coisa que nunca deveriam brincar. Os crentes precisam ter cuidado com a falsidade. A hipocrisia é um pecado que Deus odeia. Esse pecado era punido com a morte no Antigo Testamento e foi punido com a morte no Novo Testamento. Muitos cristãos perdem a vida. Paulo disse lá em 1 Coríntios
Coríntios 11 que muitas pessoas estavam morrendo na igreja e morrendo literalmente de enfermidades. Paulo diz que algumas estavam enfermas e muitas já haviam morrido por causa do pecado na igreja. Pessoas que estavam na igreja e vivendo uma vida falsa. Nós precisamos ter o cuidado que Deus continua agindo assim do mesmo jeito. A morte espiritual é muito comum e a gente às vezes nem percebe elas, mas às vezes também a morte física é resultado do pecado deliberado, de escolhas de falsidade, de hipocrisia, que muito de nós podemos escolher e não perceber que isso contraria a palavra de Deus. Uma igreja que repele a mentira. Nós vamos ver aqui que dentro do contexto daquela igreja cristã, o fato ocorrido com Ananias e Safira trouxe um grande temor à igreja cristã. O termo grego phobos, que traduzido em nossa língua portuguesa aparece como medo, ela também traz a ideia principal de reverência, de temor. Então aquele fato ocorrido na igreja trouxe para a igreja primitiva um temor muito grande. Os irmãos ali puderam ver que realmente o Espírito Santo de Deus estava ativo ali na igreja, pronto para poder tirar todas aquelas ocorrências que não faziam parte da vontade de Deus. Houve, portanto, um julgamento severo para Ananias, como também para Safira, que juntos ali combinaram realizar aquela prática mentirosa. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao nosso pastor Jairo sobre este julgamento. Por que houve um julgamento tão severo para Ananias e Safira ali no nascedouro da igreja cristã, visto haver ali essa manifestação do Espírito na igreja e tudo mais? Mas por que, pastor, houve esse julgamento tão severo na igreja? Primeiro, nós precisamos entender que a igreja está no seu DNA máximo. É a origem da igreja, com crentes convertidos, e o Espírito Santo está forjando todas as coisas para que aquilo sirva de modelo para a igreja de toda a história. Primeiro, ele está ensinando que a igreja ela é uma comunidade terapêutica, de comunhão, de cura, de relacionamento, da ação do Espírito Santo. E segundo, é a natureza disciplinar da igreja. A primeira disciplina que a igreja primitiva aplicou, quem aplicou foi o próprio Espírito Santo. E ele literalmente aplicou a morte espiritual e também a morte física daquele casal. Por que aquele julgamento foi severo? Porque quem estava pastoreando aquela igreja não era os apóstolos, era o próprio Deus. E Deus puniu aquele pecado de hipocrisia com a morte, mostrando que a partir de agora, todas as vezes que alguém pecar de forma deliberada na igreja, receberá uma disciplina. Essa primeira disciplina é dada pelo Espírito Santo. As próximas serão dadas pelos apóstolos. Embora o Espírito Santo possa aplicar essa disciplina outra vez na igreja, veja, quando Jesus repreende a igreja de Tiatira, lá em Apocalipse, ele fala assim, se vocês não se arrependerem desses pecados, se vocês continuarem praticando esses pecados, eu virei até vós. Colocarei alguns de vós no leito, ou seja, alguns de vós vão ficar enfermos e essa enfermidade é consequência do pecado de vocês. E se vocês continuarem insistindo nesse pecado, eu matarei alguns de vós. Veja, Jesus está outra vez dizendo que a disciplina que ele vai aplicar à igreja é um pecado de morte. Acontece aqui em Atos 5, vai também acontecer no ano 100 da igreja, mostrando que o Espírito Santo continua agindo assim, inclusive até hoje. Eu mesmo já presenciei casos em que as pessoas morreram quase que instantaneamente por causa de pecados deliberados no seio da igreja. Isso aqui é para a gente um aviso de que a igreja é um lugar santo, de que nós precisamos levar a sério a obra de Deus, porque Deus não vai tolerar o pecado na vida de ninguém, nem na minha vida e nem na sua vida. Nós precisamos temer a Deus. Por isso, houve temor, a palavra fobia, phobos, medo, porque essa reverência é também um medo do juízo de Deus. Se a gente não tiver o temor, o medo de que os nossos pecados podem ser julgados, de que o inferno é uma questão séria e que Deus pode antecipar esse julgamento, nós podemos cair no mesmo pecado se não houver o temor e o medo
da presença de Deus no nosso meio. Em Atos capítulo 9, 31, diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Isso daqui mostra, irmãos, que a igreja, após esse incidente, a igreja ela cresceu, ela ganhou uma proporção. Igrejas que compactuam com o pecado, pensando que vai crescer, são igrejas nanicas, são cheias na terra e vazias no céu. Então isso daqui, ô Jasson, essa pergunta muito interessante, foi severa, porque para a igreja poder crescer, para mostrar mesmo que a igreja séria do Senhor, ela não tolera o pecado. Uma igreja forte. O fato deles ter visto a disciplina do Senhor através do apóstolo Pedro na ocasião deste casal ali, isso gerou temor neles. E esse temor também trouxe para eles um quesito de buscar mais a santidade, buscar mais a espiritualidade do Senhor. E onde tem a espiritualidade, a santidade do Senhor, logo então tem uma igreja forte. As igrejas fortes, se nós pegarmos as características dela, é uma igreja que ensina através do seu líder que pecado é pecado, que não tem pecadinho e não tem pecadão. Errou, tá errado e vai sofrer as consequências do erro. Então, um ponto importante para nós frisarmos aqui é, se nós errarmos, nós sabendo disso através da direção do Espírito Santo, nós devemos nos arrepender e colocar diante do Senhor para que nós também entramos nesse patamar aqui deste ponto, ser uma igreja forte. E a igreja somos nós. Então, para nós sermos fortes, nós temos que ter a direção do Senhor, temos que ter a correção do Senhor e ter a verdade, que é a palavra do Senhor em nós. Veja que contrassenso. Hoje, o movimento de crescimento de igreja prega um evangelho teoricamente de amor, que não deve pregar sobre justiça, que não deve pregar sobre o inferno, que deve tratar bem, as pessoas devem se sentir bem na igreja. O livro de Atos mostra pra gente que isso é balela. Hoje as igrejas estão cheias de pessoas não convertidas, estão cheias de pessoas que ainda não abandonaram o pecado. E são igrejas que inclusive promovem o mundanismo em seus cultos. O problema é que elas perderam a presença de Deus e criaram um falso culto, uma falsa adoração focada em entretenimento, em música, em luzes, em ambiente, aonde não aparecem as verdadeiras manifestações do Espírito Santo. Veja, uma igreja só será cheia do Espírito Santo se ela for uma igreja santa. Aonde não há pecado, o Espírito Santo estará operando. Então, quanto maior é uma igreja que ela baixa o nível em que a santidade vai embora, haverá menos a operação do Espírito Santo. Por que esse tipo de julgamento não acontece na igreja moderna? É porque ela baixou o nível e o Espírito Santo não opera nela mais. Hoje nós temos poucas conversões e muita adesão. As pessoas estão aderindo à igreja porque elas acham a igreja um lugar legal. Nós estamos vivendo hoje um tipo de cristianismo que promove o tempo todo meios e métodos de crescimento carnal. Hoje o cara vai lá, paga 3, 4, 5 mil numa subida no monte, numa montanha, com aventura e volta lá cheio de emoção, se batiza, mas ele não experimentou a conversão por meio da atração do Espírito Santo, usando métodos que atraem, que motivam as pessoas por meio de emoções baratas e vazias e que não produzem um verdadeiro arrependimento. As pessoas não estão lá com o temor de Deus, sendo quebrantadas e entendendo que seus pecados. Hoje nós estamos usando princípios de bom comportamento, de bom marido, de bom pai, de bom filho, achando que isso é conversão. A conversão é arrependimento, a conversão é abandono do pecado, a conversão é a gente ser confrontado com a santidade de Deus e ver a feiura dos nossos pecados. Aqui está uma igreja, está tratando uma questão de hipocrisia e o pecado é punido com a morte. O Espírito Santo não foi lá, você vai vencer isso, você tem que ser uma pessoa melhor, você tem que criar uma versão melhor de você. Não é isso não. Ele puniu aquilo com a morte, mostrando que o Espírito Santo não tolera o pecado. Então essa falsa igreja está criando falsos métodos de conversão, falsos métodos para atrair pessoas, usando princípios, músicas do mundo. A igreja parece uma discoteca, parece uma casa de shows, parece uma casa de nudismo para atrair as pessoas e as pessoas estão crendo num falso evangelho, num falso Cristo, numa falsa pregação que não produz convertidos.
comprometidos. Por isso, nós não vemos Deus operando com rigor. Porque uma igreja verdadeira terá a ação do Espírito Santo. O que atrai os pecadores a Cristo são os milagres, são a operação autêntica. As pessoas entram na igreja, o coração delas é revelado, os pecados delas são revelados e elas falam assim: Deus está verdadeiramente neste lugar. O que atrai o pecador a Cristo é o medo, é a reverência, é o temor de Deus é temido neste lugar e eu devo abandonar a minha prática pecaminosa. Então, essa afeição que nós fazemos ao ego hoje, de dizer que você é bom, que Deus ama você como você está, de promover agora subir montanha. Olha que coisa absurda, que coisa louca que nós estamos vivendo num falso evangelho vendido por dinheiro. A pessoa paga para ter uma experiência dessa de conversão, que é uma questão totalmente contrária às Escrituras. Aqui eles estão sendo confrontados com o poder de Deus, de que a hipocrisia, de que a mentira, de que a falsidade, de que o engano é pecado. E Deus vai punir o pecado com a morte e com o inferno. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e viver um evangelho que agrada a Deus. A igreja agora passou a ser respeitada como um lugar, não onde as pessoas são elevadas em suas emoções, mas onde o pecado é julgado e Deus é honrado e adorado com a vida de santidade e com a verdade. Então, irmãos, concluindo a nossa aula, nós precisamos aprender que a igreja é um lugar de reverência, que a igreja é um lugar de santidade, que o povo de Deus é chamado a viver uma vida separada do mundo, que nós precisamos abandonar toda a hipocrisia, toda a mentira e todo engano. Paulo diz aos Efésios 4 que nós não devemos dar lugar ao diabo. Então, que nós possamos tapar todas as brechas, porque o diabo vai tentar enganar a minha e a sua vida, vendendo meias verdades para a gente, e uma meia verdade é uma mentira, e isso pode condenar a nossa vida e toda a nossa família. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos nos arrepender e confiar na bondade e no perdão gracioso do amor de Deus. E agora chegamos a um momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas
pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein, se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Agora, irmãos, chegou o momento de perguntas e respostas para ver se os irmãos compreenderam bem o conteúdo da aula. Pergunta número 1. Qual foi o real pecado de Ananias e Safira, segundo Atos capítulo 5? Letra A. Reter parte da venda sem informar a comunidade. Letra B. Mentir ao Espírito Santo ao simular uma entrega total. Letra C. Não participar do sustento dos necessitados. E letra D. Questionar a liderança de Pedro sobre as ofertas. Tempo na tela. E você que respondeu a letra B, você respondeu corretamente. Mentir ao Espírito Santo ao simular uma entrega total. Vamos agora à pergunta de número 2. O que o episódio revela sobre o papel do Espírito Santo na igreja? Letra A. Ele é apenas um consolador e não intervém diretamente. Letra B. Ele guarda a santidade da igreja e julga a hipocrisia. Letra C. Sua ação está restrita aos sinais e milagres. E a letra D. Ele só atua por meio dos apóstolos em decisões doutrinárias. Tempo na tela. E você que respondeu agora a letra B, você respondeu corretamente. Ele guarda a santidade da igreja e julga a hipocrisia. Vamos então à pergunta de número 3. Como o episódio afetou a percepção da comunidade sobre a igreja? Letra A. Provocou divisão entre os membros mais antigos. Letra B. Gerou desconfiança em relação às ofertas financeiras. Letra C. Reduziu temporariamente o crescimento numérico. E a letra D. Trouxe temor e respeito dentro e fora da comunidade. Tempo na tela. Muito bem, você que respondeu a letra D, você respondeu corretamente. Trouxe temor e respeito dentro e fora da comunidade. Pergunta de número 4. Qual é a principal prática desse texto para os cristãos de hoje? Letra A. Transparência e verdade são indispensáveis para uma vida de fé madura. Letra B. É preciso limitar as expectativas sobre o compromisso de cada membro. Letra C. Somente líderes devem ser julgados com rigor. E a letra D. A igreja atual está isenta de juízo porque vive sob a graça. Tempo na tela. E você que respondeu a letra A,
você respondeu corretamente. Transparência e verdade são indispensáveis para uma vida de fé madura. Vamos então à pergunta de número 5. Segunda lição, como distinguir uma igreja cheia do Espírito? Letra A, seu zelo pelo evangelismo e pela ortodoxia. Letra B, sua capacidade de lidar com falhas humanas sem julgamentos. Letra C, sua integridade e compromisso com a santidade diante de Deus. E a letra D, seu crescimento rápido e influência social na comunidade. Tempo na tela. E você que respondeu a letra C, você respondeu corretamente. Sua integridade e compromisso com a santidade diante de Deus. E esse foi o nosso momento perguntas e respostas. Espero que vocês tenham acertado todas as perguntas. Voltemos agora para a finalização da nossa aula. Vamos orar então, meus irmãos, agradecer ao Senhor por essa aula maravilhosa. Senhor, obrigado, ó Pai, pelos teus ensinamentos aqui passados. Pedimos ao teu Espírito Santo para que nos ajude, Pai, a entendermos, ó Pai, cada vez mais a tua verdade, a não negociarmos os teus princípios, a mantermos, ó Pai, a reverência firmes no Senhor, Pai, para que nós não possamos cometer este erro, ó Pai, como cometeu, ó Pai, este casal. Mas que nós possamos, ó Pai eterno, Pai querido, manter as verdades do Senhor inegociáveis na nossa vida, como fez o apóstolo Pedro, Jesus. Ajuda-nos através do Teu Espírito Santo, trazendo arrependimento nos nossos corações, para que nós venhamos sempre, Pai, colocar diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas aflições e todas as nossas dificuldades, Pai. Ajuda-nos nesta hora, em nome de Jesus assim te oramos. Amém e amém. Amém. Paz, irmãos. A paz, irmãos. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Tenho certeza que Deus tem grandes coisas a fazer no nosso meio hoje. Meu nome é Evangelista Anderson. O meu nome é Universal, Anderson. O pastor está me deixando nervoso. Deixa eu destravar aí, eu não sou... Eu moro. Palhaçada danada. Nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, ficamos aqui no Espírito Santo, Cariacica, no município de Campo... Oh, meu Deus. Nós estamos aqui do Espírito Santo, Cariacica, Brasil... Não, meu Deus, então. Não, vamos lá. Abaixa o microfone, então. Você reduziu. Fiquei pequeno. Fiquei humilde. Outra pedinha que é melhor botar a cadeira, senão ele Fica corcudinho, né? Coitado, fica pra ver. Ainda bem que Corcunda de nosso trabalho. Ainda bem. Errado, aparentemente. Se. Tô que nem o Eric, né? Aparentemente. Os perdão, sai de mim. Aparente. Né? Sim, meu. Assim, peitoral. Isso vai dar um corta isso top. Corta. Assim como o inimigo observou certamente tudo que estava... Certamente de novo não, né? Tinha uma mentira, né? Eu falei igual o pastor agora, desfalhada. Meu Deus do céu. Planta. Pareceu ser uma mentirinha. Pareceu ser uma meia, né? É meia ou meio? Meia, né? É louvável como... É louvável não, né? Ué, só esqueceu o né? Eu também sou assim. Todo mundo erra. Segunda lição, o que distingue. Eu não vou conseguir falar essa palavra direto. Distingue. Eu não posso ficar pensando na palavra, não. Vamos lá. Segunda lição, o que distingue. Ele falou e travou. Segunda lição, o que distingue uma igreja cheia do Espírito? Vamos lá. Eu não falo outra palavra, não. Distingue. É você tá... Não, agora eu vou conseguir. Se eu não conseguir, a gente troca. Segunda lição, o que distingue... Não estou conseguindo falar essa palavra. Segunda lição, o que distingue... Distinguir. Não, eu sei, eu que estou enrolando na hora de falar.
Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?